Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e esse é o Estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Nossos encontros aqui às segundas-feiras, às 20 horas, nesse estudo concatenado relacionando Antigo e Novo Testamento sob a luz, sob a ótica do Consolador prometido por Jesus. Relembrando suas palavras, e nos ensinando as demais coisas necessárias ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Fica desde já o nosso convite reforçado aqui pelas redes sociais, seja pela página do Facebook que você pode curtir, assim como pelo canal do YouTube. Basta digitar NEP Vede Jesus, acionar o sino de notificações e receber os novos vídeos das atividades semanais do NEP. Aqui às segundas, o nosso estudo focado no Novo Testamento, com um olhar especial para as cartas de Paulo. Carta de Paulo aos Romanos é o que temos desenvolvido aqui na série Romanos, verso a verso. Faço o convite para você também, que seja no seu lar, onde quer que você se encontre nesse momento, e que tenha uma tradução bíblica para acompanhar a leitura conosco, seja através do aplicativo, seja através do livro físico, né? A leitura de hoje e a reflexão vai repousar sobre o segundo capítulo da Carta aos Romanos, o verso de número 16. O texto, então, em que há o anúncio do apóstolo Paulo aqui fazendo nova reflexão, vou trazer primeiramente para vocês na tradução de João Ferreira de Almeida. Tradução corrigida e fiel. Verso 16, o anúncio é o seguinte: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Na Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica, tradução, verso 16 do segundo capítulo de Romanos, nos traz: no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, julgará por Cristo Jesus as ações ocultas dos homens. Mais uma vez, traduções semelhantes, mantendo o mesmo significado. Nosso olhar sempre aqui buscando extrair da letra, o espírito da letra, no sentido da compreensão e aplicação moral dos ensinos de Jesus. Vamos compreender aqui que dentro desse contexto, Paulo continua a fazer uma explanação nesse segundo capítulo da Carta aos Romanos, olhando para a condição dos judeus, os judeus diante da lei, os judeus diante de Deus, com tudo aquilo que eles já haviam recebido no trabalho de Moisés e dos profetas, conhecedores que eram daquelas tradições, do anúncio de um Deus único, da futura vinda de um Messias e da lei moral que eles já conheciam a partir do Decálogo e dos seus desdobramentos. É preciso, então, que Paulo faça um chamado à consciência. É isso que ele está fazendo mais uma vez aqui. E depois de posicionar a situação dos judeus, e o capítulo 2 todo, né, diretamente um anúncio ao povo hebreu, com o qual nós aprendemos, porque também já o fizera no capítulo 1, e aqui reforça, quando trata a respeito dos judeus, essa relação com os que estão fora de Israel, que ele vai chamar de gentios, são os estrangeiros, todo aquele que, portanto, não fora nascido em Israel, não receber aquela tradição da primeira revelação naquilo que nós chamamos como cristandade de Antigo Testamento. Pois bem, aqui ele está tratando da situação, desde o verso, a gente vai pegar a sequência aqui da carta, desde o verso 13, ele está anunciando aqui a relação da lei com os homens.
olhando para a humanidade na sua totalidade, apenas fazendo uma distinção pedagógica aqui didática entre judeus e gentios, os de Israel e os fora de Israel. Lá no verso 13, ele começa a reflexão de uma forma mais direta, para dizer assim, olha, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus só porque ouvem a lei. Mas os que praticam a lei, esses hão de ser justificados. Que é um preceito básico naquilo que aprendemos à luz do Evangelho. Não basta ouvir, não basta mesmo saber. Eu entendi a lição. Não. A nossa questão é, ouviu, compreendeu, aplica. A aplicação em nossas vidas é o que traz transformação, que é o que tanto precisamos. E aí no verso 14 ele vai, olha, porque os gentios, quando gentios, que não têm lei, não receberam a lei como vocês receberam de forma direta através dos profetas, mas quando eles naturalmente fazem coisas que estão de acordo com a lei, mesmo não tendo lei, para si mesmos eles são lei. Ou seja, estão de acordo com a lei divina, estão, portanto, sendo justificados, declarados justos, porque se conectaram ao pensamento divino, ainda que não tenham ouvido externamente o anúncio pela boca de um mensageiro, ainda que não tenham lido aquilo que fora registrado, escrito a respeito da lei de Deus. E volto a dizer, é um privilégio que temos até hoje, poder ser relembrados pela palavra escrita e pela palavra falada. Porque a grande condição, ele vai demonstrar aqui no verso 15, que antecede essa nossa reflexão de hoje. Esses mostram, falando dos gentios, a obra da lei escrita em seus corações. Percebam, há muitos que se valem de forma vaidosa até, de que, eu conheço, eu sei, eu estudo. A lei divina, eu volto a minha atenção para ela, faço as minhas reflexões em torno dela, eu sei explicá-la. Paulo está dizendo assim, olha, os judeus, não tem, desculpa, os gentios não tiveram nada disso. Vocês, judeus, tiveram. Os gentios não tiveram nada disso. Olhando para a primeira revelação, olhando para a tradição, Moisés, profetas, Antigo Testamento. Mas se naturalmente eles fazem aquilo que prescreve a lei está escrita nos seus corações. A lei manifesta-se porque na consciência ela está presente e evoca o homem a realizar a vontade de Deus na sua vida e na relação com os outros. E, portanto, a ele, a Deus, se conecta, ainda que não saiba nomear isto. Ele, então, testifica, confirma, junto da sua consciência, estes pensamentos. Pensamentos cuja ação positiva os defende e a ação negativa os acusa. Aí vem o verso 16. Aí vem o verso 16 da nossa reflexão de hoje. Repetindo aqui. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Tradução de João Ferreira de Almeida. Na Bíblia de Jerusalém, no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, julgará por Cristo Jesus as ações ocultas dos homens. Ações ocultas ou segredos dos homens. Atenção aqui. Bem sabemos que há muitos dos nossos pensamentos
E há muitos mesmo das nossas falas que não chegará ao ouvido de ninguém, que não será uma percepção a ser identificada por nenhuma outra pessoa. É algo que nós pensamos, fica conosco. É algo que nós falamos para a gente. E é algo que por vezes eu faço. Eu torno, portanto, ato neste mundo. Mas ninguém, até hoje, soube. É segredo nosso. Lá com o nosso travesseiro. Põe a cabeça lá para dormir. É a nossa consciência a nos fazer rememorar pensamentos, palavras e ações que estão ocultas, que são segredos nossos. Deixa eu te contar uma coisa. Pode ser oculto, pode ser segredo para os outros. Para Deus, nada, absolutamente nada está oculto. E não há segredo. Ele revela, ele ergue o véu, ele demonstra. Porque aquilo que a gente não vê, ele nos traz. Mas tudo, absolutamente tudo que parte de nós, ainda que não se torne palavra, falada, escrita, ainda que não se torne ação no mundo, ainda que fique somente no nosso pensamento. Deus conhece em profundidade cada um de nós. E em todas as coisas, aplica a sua lei divina, aplica a lei natural, relembrando o ensino do Espírito de verdade. Lei divina, lei natural, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Dizendo o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E que o homem não é senão infeliz quando dela, lei divina, lei natural, ele se afasta. Questão 614 de O Livro dos Espíritos, com Allan Kardec. Pois bem, sabedores disto, e já tendo a clara noção de que Deus se manifesta nesse mundo através de um padrão humano, que fora necessário, para que encontrasse conexão conosco, para que a gente identificasse, afinal, o que Deus quer da gente. Como é que eu devo agir? Acabamos de falar aqui, né? Sobre pensamento, sobre falar, sobre agir. De que forma eu devo fazer isso? De que maneira, portanto, eu estarei num bom caminho? Eu estarei em conformidade com a lei, trazendo para mim, para os que me cercam, saúde mental, saúde nos relacionamentos, buscando alcançar aquilo que a nossa alma anseia, que é essa plenitude, algo que venha realmente preencher o vazio da nossa existência, para que não fiquemos tão apegados, tão agarrados a situações transitórias, ilusórias, de posses de bens materiais, ou de aquisições mesmo, no campo do conhecimento, do intelecto, mas que isso serve apenas, então, somente para expor vaidosamente aquilo que sabemos. Amados, sobre a terra, esse padrão já existe, já está implantado diante dos nossos olhos há mais de 2 milênios. Ele veio, tomou um corpo, se fez como um de nós,
Sendo rei, tornou-se servo. E veio dizer para a gente: aquele que quiser ser o maior dentre vós, que seja o servo de todos. Ele exerceu isto. Ele viveu de acordo com aquilo que ensinava. Jesus, nome sobre todo o nome. É Ele que os benfeitores espirituais nos anunciam como guia, como modelo, como referencial, como o ser mais puro que já esteve sobre a terra, animado do Espírito Divino. A alma de Jesus transbordava a vontade, o pensamento de Deus. Kardec chega a nomeá-lo de médium de Deus, o medianeiro, o intermediário, o interlocutor do próprio Criador. Ficamos a pensar. Como que diante desse fato, como que diante desta presença, como que diante desse exemplo referencial a dividir as eras, nós podemos ficar impassíveis, apáticos, indiferentes, ou mesmo menosprezar esta presença. E é por isso que não à toa Paulo, tratando aqui sobre a condição geral da humanidade, olhando para judeus, olhando para gentios, olhando para os que estão em Israel, olhando para os que estão fora de Israel. Portanto, a totalidade do gênero humano vai dizer para nós: no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, lembrando aqui, o evangelho pessoal de Paulo, ele que fora chamado na estrada de Damasco por esse mesmo Cristo ressuscitado, vai dizer que não aprendera este evangelho de homem algum, mas do próprio Jesus. Ele, portanto, Paulo, também é um embaixador. Ele, portanto, Paulo, também é alguém que está proclamando, anunciando essa boa nova, essa boa notícia para cada um de nós. No dia em que Deus, segundo o meu evangelho, julgará por Cristo Jesus as ações ocultas dos homens. Vamos olhar aqui alguns referenciais dentro da doutrina, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 20, os trabalhadores da última hora. Mensagem, os obreiros do Senhor. Veja bem, o que o Espírito de Verdade, em Paris, França, 1862, está a nos dizer, evocando o próprio Jesus para anunciar: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que por suas dissensões terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça? Vós que não tiveste piedade de vossos irmãos e que recusastes desestender a mão. Vós que esmagaste o fraco em lugar de o sustentar. Por que pedis graça, vós que procuraste as vossas recompensas nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes,
não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Item de número 5 desse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, como já disse, assinada a mensagem mediúnica pelo Espírito de Verdade, Paris, França, 1862. Amados, eu sei que não é muito popular falar a respeito disso. Mas como, diante do anúncio divino, não dizer: sim, estamos debaixo de julgamento. Ah, mas o que mais se fala por aí? Ah, não julgueis. Será que Deus estaria nos pedindo para não exercer discernimento? O não julgar, em toda a Escritura, tem um significado claro de não condeneis. Não usar as nossas apreciações limitadas, não usar as nossas limitações preconceituosas para condenar quem quer que seja. Porque esta não é atribuição nossa, é de Deus. Ele é o justo juiz. Agora, exercer julgamento no sentido de discernir, no sentido de fazer distinção de caminhos, é um pedido direto da espiritualidade para nós. Como não exercê-lo? E esse tipo de discernimento, num olhar do alto, julgamento, que Deus, por intermédio de Cristo, o nosso tutor, o nosso protetor e o nosso governante, a quem foi dada toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra, faz e fará com cada um dos seus irmãos, filhos que habitam neste orbe, aqui na terra, neste planeta. Quando Paulo está dizendo no dia em que Deus, devemos compreender que isso engloba período, engloba gerações, engloba, portanto, este momento que vivemos, em que estamos a transitar de um plano que a doutrina consoladora chama de provas e expiações para um chamado mundo de regeneração, em que transformar-se por dentro, regenerar-se, isso indica claramente um novo nascimento. Ser nova criatura em Cristo, ou seja, um ser humano melhor, disponível às transformações que tanto necessitamos para a nossa vida de relação, para que possamos realmente provar o amor de Deus em nossas vidas, através de atitudes renovadas. Este é o chamado. Mas há aqueles que ainda rejeitarão. Há aqueles ainda que renegarão tudo isso. Fazendo uma reflexão ainda na obra básica, em Livro dos Espíritos, a obra se encerra, conclui com uma pergunta e resposta, questão 1018, feita pelo codificador Allan Kardec, que é assim: jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? A pergunta de Kardec. E poderia perfeitamente ser a nossa pergunta. Quando a gente olha numa perspectiva geral, a gente fica pensando, quando a gente vai sair desse ciclo vicioso de erro, de imperfeição, de rebelião diante da lei divina? Quando isso será rompido? O Espírito de Verdade responde: o bem reinará sobre a terra
quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela, na terra, reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. E é pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus, encarnados e desencarnados. Conclui. Mas os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. A mensagem é assinada pelo Espírito São Luís, presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec, na França, em 1858. Essa mensagem que é transcrita aqui em resposta à questão 1018 de O Livro dos Espíritos é clara em nos anunciar o quanto fazer esse discernimento é importante para fincarmos bandeira em qual caminho nós vamos adentrar, persistir, perseverar. Está claro que há dois destinos muito distintos aqui. Aqueles que, conforme a lei divina, se afeiçoam ao bem, e não um bem fictício, e não um bem retórico, um bem cujo coração, cuja consciência está compromissada, estes permanecerão na terra para viver este amor, essa justiça, fonte geradora, como afirma São Luís aqui, do bem e da felicidade. Aqueles que, no entanto, rebelados diante dessa mesma lei, permanecendo insistentemente, teimosamente nessa condição, serão levados a novas escolas de aperfeiçoamento em mundos que guardam afinidade com sua forma de pensar, sentir e agir. Escolas também para o nosso aperfeiçoamento, mas em que a dor e o sofrimento serão ainda o padrão acentuado para nos tocar e nos mover desta condição de rebelados diante do Pai. Reflexão ainda que fazemos, olhando já para a primeira revelação, né? Ainda no Antigo Testamento, chamado Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, o filho de Davi, Salomão, refletindo sobre a sua própria existência e sobre a sua geração, declara: para aquela época e para nós também aqui nesta geração. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo o que ainda está escondido. Quer seja bem, quer seja mal. Veja como basicamente aqui está Salomão a repetir Paulo, o segundo capítulo, esse verso 16 da carta aos Romanos. Porque Deus, no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, há de julgar as ações ocultas, os segredos dos homens. Refletindo ainda no Novo Testamento, o livro de Atos, né? Veja, o que vai anunciar, escrever ali o apóstolo Lucas, relatando aqueles primeiros momentos dos cristãos aqui sobre a terra, vivendo em congregação, vivendo então em reunião, daqueles que adotavam, seguiam, se afinizavam com os princípios de Cristo. Atos 17, verso 31. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. Clara referência aqui ao padrão, Jesus, o Cristo. Conclui. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Uns debocham,
outros creem. E não é esta a condição até hoje? Uns debocham, outros creem. Jesus, nome sobre todo o nome, repetimos. É com Ele, por Ele, através dele, que nos reconectamos a Deus, nessa nossa busca pelo sagrado, que encontra plena e total realização na presença do nosso Cristo. Com Ele nos mantemos fortes, com Ele nos mantemos confiantes, com Ele sabemos que inevitavelmente a nossa destinação é a nossa reunião com o que é bom, com o que é belo, com o que é sábio. É isto que fará a diferença nas nossas vidas. É isso que nos transformará por dentro. Este é o convite do Evangelho, da Boa Nova, da boa notícia em todas as épocas, para todas as gerações, a tocar e mover os nossos corações. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno deste segundo capítulo, verso 16, da carta de Paulo aos Romanos, aqui na nossa série Romanos, verso a verso. Reforçamos o convite nas redes sociais, seja pela página do Facebook, seja pelo canal do YouTube, digite NEP V de Jesus. No caso do YouTube, se inscreva, acione o sino de notificações, receba os novos vídeos, atividades semanais de divulgação do Evangelho sobre a ótica da doutrina consoladora. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz, sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.